Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A população penitenciária feminina aumentou 567% em 14 anos. De acordo com o primeiro relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias sobre População Feminina, o Infopem Mulheres, em 2000 havia 5.601 detentas. Em 2014, eram 37.380. Os números são impressionantes. Se pensarmos ainda que a população brasileira cresceu 111% nesse período. E o Brasil em Debate da Rádio da TV Câmara convidou as deputadas Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, para conversarmos sobre os resultados apresentados pelo levantamento e as condições de vida das mulheres na prisão. Deputada Elisiane Gama, por que está aumentando tanto o contingente de mulheres presas? Olha, essa é a grande pergunta, né, que nós temos. Eu acho que o relatório que nós recebemos, ele nos traz dados importantes. E eu sou de um estado onde esse é um problema muito sério hoje. Nós temos uma população carcerária gigante, nós temos vários problemas econômicos, por exemplo, no Maranhão. Agora, nós precisamos fazer uma análise muito mais profunda. Por que as mulheres estão sendo presas hoje no Brasil com um nível realmente tão alto? Nós temos, no meu entendimento, vários elementos, não é apenas um fator, para mim são vários fatores. Ao mesmo tempo também, nós temos um aumento do desemprego no Brasil. Em relação às mulheres. Ao mesmo tempo também nós temos a instrumentalização dessas mulheres. Se você for ver, por exemplo, no relatório, as mulheres presas, a maioria absoluta delas são mulheres que foram presas pela razão do tráfico de drogas, ou seja, mulheres que foram utilizadas como mulas, na maioria das vezes pelo homem. São mulheres que estão em casa e a polícia vem, por exemplo, depois de uma denúncia de tráfico de drogas, e essas mulheres acabam sendo presas. Eu vejo que são vários elementos, e é um estudo que nós precisamos, inclusive, aprofundar. Mas, no meu entendimento, uma das razões é a instrumentalização das mulheres pelos homens, portanto, submetidas a atos de violência e que acabam, infelizmente, indo para os cárceres, que são uma situação hoje catastrófica no Brasil. Vejo que os dados são importantes, precisamos fazer um levantamento. Agora, nós precisamos também, através de ações do poder público, encontrar alternativas para a redução do tráfico de drogas no Brasil, que é, no meu entendimento, um dos pontos fundamentais hoje, não apenas para mulheres, mas também para os homens. A maioria absoluta hoje dos homens no sistema carcerário brasileiro e das mulheres, de forma esmagadora no sistema carcerário brasileiro, ele vem pelo tráfico de drogas, né? Consumo, furta-se, é preso e vem para a prisão de um jeito ou de outro, seja porque furtou para consumir a droga, seja porque estava participando de uma organização criminosa, ou seja, por uma outra ação, mas sempre de uma forma direta ou indireta relacionada ao consumo de drogas. O poder público precisa abrir os olhos quanto a isso. Se a gente trabalhar nessa ação, no meu entendimento, nós vamos reduzir essa instrumentalização das mulheres e automaticamente reduzir também a presença das mulheres no sistema carcerário brasileiro. Como que a senhora vê essa situação, deputada Érica Cocai? Nós temos, como disse a deputada, nós temos um índice muito grande de mulheres que são presas por tráfico de drogas. E isso provoca uma desorganização muito grande. Para além da desorganização da vida da própria mulher, isso, via de regra, provoca uma desorganização na vida familiar. Então, nós precisamos analisar esses 58% de mulheres que estão em tráfico. Algumas são presas em função de tentar passar drogas para os seus maridos que estão também encarcerados. Então, portanto, é preciso que nós analisemos essa questão do tráfico. Mas sabe o que eu sinto muito no presídio feminino? Eu sinto muita solidão. Se você passar no presídio feminino, num dia de visita, você vai ver que ali estão as mulheres que estão visitando mulheres encarceradas. São as mães, as melhores amigas, as irmãs, as filhas. Você não vê os homens. Elas sofrem um abandono muito grande das suas relações afetivas por parte dos homens. Se você passar em um presídio feminino, num dia de visita, também são as mulheres que ali estão, no verdadeiro rito de embelezamento, carregando seus meninos e meninas para visitar aquele ente querido que está
aprisionado. E o que nós vamos ver é que, como nós temos uma série de dominações de gênero, que são dominações que não se pode medir, uma delas é as ditaduras da perfeição, como se a sociedade dissesse: vai, ocupa teu espaço público, mas a sua casa não pode estar suja, mas você tem que estar disponível para o seu marido, seu filho não pode adoecer. Se exige da mulher a perfeição nas diversas funções que a sociedade impõe a ela. E essa mulher que está encarcerada, ela se sente muito culpada, não apenas porque cometeu um delito, mas ela se sente culpada porque ela não pode exercer a função de ser mãe, a função de ser esposa, nessa verdadeira ditadura da perfeição que se impõe à mulher como instrumento de dominação. Então é preciso que nós tenhamos uma política para as mulheres encarceradas que considere a distinção de gênero, considere a identidade. Eu falo isso porque muitas vezes as mulheres encarceradas têm o que eu digo do útero ferido. Nós temos em determinados presídios, já tivemos mulheres que não recebiam calcinhas encarceradas, mas recebiam cuecas. Nós temos mulheres que têm ausência de absorventes. Ou seja, essa questão de identidade de gênero, que são mulheres encarceradas, mas são mulheres, têm essa identidade de gênero feminino, isso é negado pelo sistema. Nós temos também um outro aspecto, que é mais de 30%, ou por volta de 30% das mulheres que estão aprisionadas, ou estão ainda na condição de detentas provisórias. Não tiveram ainda o julgamento. É isso que eu gostaria de abordar. As senhoras citaram a legislação antidrogas, a legislação contra o tráfico de drogas. Essa legislação foi muito enrijecida nos últimos anos, né? Passou-se a punir quantidades muito pequenas, considerar que tem que ser preso mesmo o consumidor, ele é preso, o traficante de pequenas quantidades, e que isso aumentou muito a população carcerária, tanto de homens quanto de mulheres. Agora, segundo o levantamento do Infopem, a gente tem quase um terço dessas mulheres, dessa população que eu falei de 38 mil mulheres, em condição provisória. Em condição provisória. Quer dizer, essa política do que essas mulheres têm? Essa política do encarceramento é que ela é muito arriscada para o Brasil, né? Essa ideia de que a gente precisa aprender a qualquer custo, né? E aí você tem uma morosidade no sistema, você tem uma morosidade desde o primeiro momento, porque os inquéritos acabam demorando, que deveria demorar, por exemplo, 30, 60, acaba levando anos. Nós chegamos a ter, por exemplo, no meu estado do Maranhão, eu cheguei a encontrar alguns presos que estão lá provisórios com mais de um ano. Mais de 2 anos. Chegando inclusive até 2 anos. Nós tivemos um caso típico de uma das pessoas que tiveram, por exemplo, a cabeça decepada em uma das rebeliões, que ele já estava com um alvará de soltura já há mais ou menos 6 meses e nunca tinha conseguido sair da prisão. Só para você ver a falta da estruturação do sistema hoje como um todo. Quer dizer, você precisa aprender a qualquer custo, porque você precisa tirar da circulação, mas você não sabe que ali é um espaço, às vezes, que é processador de violência. Por exemplo, a média hoje brasileira, que se você compara o Brasil com os outros países, seria de 30%. No meu estado, por exemplo, do Maranhão, a média de mulheres presas em regime provisório chega a mais de 50%. É algo inaceitável. Por quê? Porque há essa demora, porque o sistema judiciário brasileiro tem uma morosidade inaceitável. E só para fazer reafirmando que a Érica coloca com muita exatidão, essa falta da garantia de um espaço propício, analisando do ponto de vista do gênero e analisando do ponto de vista das especificidades. Por exemplo, hoje o sistema penitenciário brasileiro, que é falido, que é sucateado, que não existe, ele ainda não existe, mas foi construído na formatação masculina. Por quê? Porque, em tese, lá não seria um espaço para ter tantas mulheres. Então, as mulheres aumentando a cada dia essas condições de higiene, essas condições adequadas para a mulher, infelizmente não existem. Também. Mas, deputada, como é que fica a questão da assistência médica? Veja, o que é que nós vamos perceber? Em determinados presídios já houve, inclusive, a proibição de se utilizar batom. E nós dissemos que era uma revolução do batom. Porque o batom significa esta identidade de gênero. As condições também da maternidade são extremamente precárias. Nós temos, por exemplo, assegurado que os meninos fiquem com as mães até 6 meses de idade em função da amamentação. Mas veja, o próprio Ministério diz que é importante amamentar até 2 anos.
Mas nós temos condições para que essas crianças fiquem 2 anos no sistema penitenciário, porque não é feito um ambiente, não é construído um ambiente para a criança se sentir acolhida e para que nós possamos desenvolver esta função da maternagem. Pense no que é o sofrimento de uma mulher que com 6 meses de idade o seu menino tem que sair dela. E muitas vezes, se ela não tem quem assuma a guarda dele, ele irá para uma instituição governamental. Ele não terá dessa separação a dor da terrível. separação. E veja, as mulheres, muitas delas não têm acesso aos seus filhos. Veja, se você tem a guarda provisória dos filhos, está com alguém que não tem, que tem qualquer tipo de animosidade com a mulher que está encarcerada, essa pessoa não levará essa criança para que a mãe possa ter acesso a ela. Eu já vi mulheres que há 2 anos não viam seus filhos e muitas vezes recorrem ao sistema de apoio à pessoa em privação de liberdade do próprio presídio para que ela possa ter acesso ao seu filho. Então nós temos uma série de condições que precisam ser reavaliadas. E eu me pergunto, quais são as estruturas que existem dentro do presídio, seja o masculino, seja o feminino, para esta pessoa ressignificar a sua vida e interromper a trajetória delituosa. Você tem um grande encargo ou uma grande responsabilidade do tráfico no encarceramento das mulheres, uma desorganização familiar imensa, uma identidade de gênero que, via de regra, é negada dentro das instituições e a ausência de políticas de geração de renda, de trabalho, de ensino, para que essa pessoa possa ressignificar a sua vida. E você tem um crescimento de mais de 500%, como você disse, e o crescimento do sistema carcerário masculino em pouco mais de 200%. Ou seja, o Brasil encarcera porque tem um fundamentalismo punitivo, que está inclusive presente nesta casa, que aponta com a perspectiva de que as grades e as balas resolvem os problemas do país. Então nós temos a 4ª população carcerária do mundo e nós temos a 5ª população carcerária feminina do mundo. E nós não temos uma sociedade menos violenta, ou uma sociedade onde a gente não tenha medo das ruas, nem medo que os nossos meninos não voltem para casa em função dessa população carcerária. Ou a gente repensa o sistema carcerário, ou nós vamos estar apostando o mais do mesmo, e o mesmo não tem significado uma sociedade mergulhada numa cultura de paz. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre as condições das mulheres presas no Brasil com as deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Deputadas, as senhoras estavam falando da situação das mães com os filhos. Em geral, tem 2 questões que eu gostaria de analisar. A gente tem, estatisticamente, a maior parte das famílias brasileiras são compostas pela mãe e os filhos. Quer dizer, o que acontece com essas crianças? Eu não sei se existe uma estrutura, o que fazer. E uma outra questão, que é a questão da mulher que dá à luz nas prisões. Nós ficamos muito surpresos quando São Paulo aprovou uma lei proibindo que as presas fizessem o parto algemadas, porque ninguém entendia dentro de uma redação como que uma mulher é algemada Agora, isso ainda é realidade no Brasil? É deprimente a situação da mulher hoje no sistema prisional, né? Quando a gente fala, por exemplo, inclusive da importância do parlamento nessa construção, é de uma relevância muito grande. Por quê? Porque se prega algumas representações, se prega para a sociedade de que o preso é um bandido irrecuperável, insociável, alguém que tem que estar ali para sofrer todas as punições, e a Érica coloca isso muito bem. Agora, por exemplo, quando a gente trabalha aqui na tentativa de trabalhar creches para essas crianças, na tentativa de trabalhar um programa de educação para essas crianças, tenta se colocar para a sociedade que a gente está fazendo o estímulo à violência, ao contrário. Nós precisamos entender que essa é a forma de você trabalhar a vida dessas crianças. Uma boa parte das pessoas que estão dentro do sistema prisional, infelizmente, são filhos de pessoas que foram vítimas também da violência. Ou seja, um pai que
que está envolvido no tráfico de drogas, uma mulher que está envolvida no tráfico de drogas, se essa criança não tiver um programa de educação adequado e um acompanhamento adequado, ela é uma criança totalmente suscetível a ser no futuro, infelizmente também, uma pessoa envolvida com violência. Por quê? Porque não teve as oportunidades e o tratamento adequado que deveria ter, que o Estado deveria, na verdade, promover. E isso, infelizmente, não acontece. A nossa legislação ainda precisa ser muito mais arrojada no sentido de dar essas oportunidades, não é? E aí vem realmente isso. Nós temos casos, por exemplo, eu acompanhei no meu estado de situações que eu fui chamada porque uma pessoa com deficiência, totalmente sem nenhuma mobilidade, ele estava algemado com a cadeira de roda colocada dentro do carro e ele algemado no chão. Eu falei, você está algemando essa pessoa por quê? Você tira a algema dele, a algema é numa tentativa de evitar uma fuga. Ele não tem mobilidade e, de repente, está lá com a algema, porque ele achava que deveria colocar a algema nessa determinada pessoa. Então, a forma inversa de trabalhar a pessoa que está encarcerada, ela, ao invés de transformar e colocá-la de uma forma adequada na sociedade, ela embrutece, ela traz mais violência. Ela recrudesce a trajetória infracional e delituosa. Agora, nós vimos também grávidas que tiveram que ser atendidas em unidades hospitalares irem num camburão, com toda sorte de solavancos, ou seja, colocando em risco a vida da própria criança. Mas também eu lembro de uma experiência na região de Varginha, Minas Gerais, onde as mulheres encarceradas, elas cuidavam dos seus filhos em um espaço que seria uma creche, que elas estariam ali cuidando dos seus filhos, ou seja, exercendo uma atividade laboral, uma atividade de trabalho. Está fazendo um trabalho interessante nesse sentido também. E aí você resgata a humanidade que ela não pode ser invisibilizada, nem destruída. Mas toda a discussão que nós estamos fazendo, do impacto do encarceramento das mulheres, no que diz respeito à própria estrutura familiar, à educação dos meninos, nós também já vimos mulheres que tiveram filhos na prisão e que não tinham leite e que não houve o fornecimento do leite adequado, que tiveram que alimentar seus meninos recém-nascidos com o leite longa-vida, que era o leite que estava disponível dentro do presídio. Ou seja, que olhar você tem para a prioridade absoluta que está na nossa Constituição, que são as crianças e os adolescentes. E que olhar você tem para preservar esta mulher durante o processo de gestação e que esse menino venha ao mundo com a impressão de que está sendo acolhido. Essa experiência de Varginha e outras experiências que existem no Brasil apontam que é muito importante que essas mulheres possam cuidar dos seus filhos em estruturas como creches, ou seja, que você tenha espaços onde ela possa exercer a maternagem, senão é uma revitimização. Ela é abandonada, via de regra, por seus companheiros e maridos, ela não tem um espaço para ser mãe, ela não tem um espaço para ser mulher e ela é ferida nesta condição da sua própria identidade enquanto pessoa. Há uma desumanização que ela é recorrente. Então é muito importante, e nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, que é uma comissão mista, Senado e Câmara, nós tivemos essa audiência pública para que nós pudéssemos traçar um diagnóstico e que pudéssemos discutir inclusive o indulto, discutir a celeridade do Poder Judicial para que essa mulher possa ter o seu caso resolvido, para que ela possa ter uma sentença. Porque, veja, se você passa mais de um ano presa, se a sua sentença for menor do que um ano, ou se você for considerado inocente por um processo de julgamento, quem vai pagar esse roubo do seu tempo, esse roubo da sua vida, essa desestruturação que o encarceramento das mulheres provoca na própria estrutura familiar? Então, veja, é preciso que nós possamos encarar que existe mulheres encarceradas e que não deixam de ser mulheres e que é preciso que nós façamos esse recorte na perspectiva de gênero para essas mulheres encarceradas e com um olhar especial para a maternagem, para a maternidade. Veja, porque senão muito está duro punindo isso. A criança também, né? Uma Punindo a criança, punindo a família.
expõe Se há a que se criança defender a família. família e há que se defender a família, nós temos que encarar qual é o papel que essa mulher exerce, como você disse, grande parte delas são responsáveis pela sustentação financeira e afetiva. Porque nós, ainda que as mulheres adentrem o espaço público, o espaço doméstico é pouco repartido. Deveria ser repartido também, não é? Para que nós não tenhamos a dupla e a tripla jornada, enfim, ou todas essas imposições à própria mulher. Então, veja, nós temos um sofrimento muito grande das mulheres, inclusive das mulheres que visitam pessoas que estão em privação de liberdade. A revista vexatória é medieval. Você Isso é tem grave. senhoras idosas, que nunca se despiram por seus próprios maridos. E tem que se despir, em alguns lugares, tem que se agachar sobre Com um espelho. espelho. Isso aí é uma destruição. É como se a pena e a sentença, ela atingisse também o familiar. E é tratado com verdadeiro desprezo. E nós sabemos da sacralização das mães para o detento. E nós sabemos que esse vínculo afetivo ele é fundamental para um processo de reeducação e reintegração social. E essa questão da revista vexatória, ela é algo que pode ser extremamente resolvido com investimento em tecnologia. Ou seja, o poder público hoje não faz o investimento necessário, né, com o investimento dessa tecnologia para evitar que isso, na verdade, venha acontecer e coloca, inclusive, inibe, às vezes, alguns familiares de visitar os internos. Porque, por exemplo, nós temos casos onde as mulheres passam, às vezes, vários meses sem receber visita de familiar nenhum. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que estão presas há 3, 4 anos e que nunca receberam a visita de nenhum familiar. Às vezes porque está distante, aqueles que estão próximos se sentem inibidos por conta desse constrangimento que se submete. Agora, o levantamento do Infopem também revelou que a população feminina é muito pouco atendida em termos de saúde. E que tem, por exemplo, uma incidência altíssima, muito maior do que a população externa, de HIV e de doenças de contaminação, outros tipos de doenças. Como é que as senhoras veem essa questão? Como é que se resolve essa questão dessa falta de atendimento médico? E a mulher exige uma prevenção, a mulher tem uma prevenção diferenciada do homem. Né, então, assim, a mulher ela tem um atendimento diferenciado exatamente por essas condições necessárias de fazer o acompanhamento, né? Preventivo, ginecológico, com essa frequência. Agora, você imagina só, se na sociedade uma mulher que precisa de um atendimento de saúde já é precário, imagina dentro do sistema prisional. Você precisaria ter dentro do sistema prisional essa estrutura funcionando e funcionando com eficiência. Aí não somente a saúde, mas também a educação, que é fundamental, não é? Tanto para o homem quanto para a mulher. E essa questão da saúde ela é extremamente deficitária. Nós fizemos, através da CPI, que estava investigando o sistema carcerário brasileiro, eu cheguei inclusive a fazer algumas dessas viagens e a gente via isso com muita frequência. Mulheres que precisariam fazer esse acompanhamento ginecológico e não conseguem fazer. E não apenas da parte ginecológica, mas também às vezes da pele, né, do cuidado com o próprio corpo e não conseguem fazer. Demoram vários meses, não tem o medicamento adequado para fazer e às vezes pode desenvolver, por exemplo, câncer de útero, que tem uma relação, inclusive, muito direta com a questão dessa higiene íntima e que não acontece por conta dessa deficiência muito grande que tem no sistema prisional. Ou seja, nós estamos adoecendo literalmente as nossas mulheres por essa falta desse acompanhamento. Porque você tem uma superlotação. O sistema carcerário brasileiro ele é superlotado. Você não tem espaço para todas as pessoas, para o mínimo, para o exercício da dignidade humana. Isso também vai atingir as mulheres. E você tem 60 vezes uma chance maior de estar infectado com HIV do que a população em geral brasileira. Então você tem condições que são mais insalubres e que precisam ser consideradas. Mas quando se diz respeito à mulher, você tem um atendimento de prevenção do câncer de mama, você tem um tratamento ginecológico que deveria ser feito anualmente, um exame ginecológico, que são as especificidades de gênero. E essas têm que ser consideradas também. Então, se nós vamos pensar naquela pessoa enquanto uma pessoa, e segundo a nossa legislação, ela só perde um direito.
é o direito de ir e vir. Os outros direitos e os direitos humanos, eles são interrelacionados. O direito de pensar, de estudar, o direito à saúde, são direitos que devem ser preservados. Então, esses direitos não podem ser solapados por a condição de encarceramento. Então, portanto, é preciso que isso seja considerado e é preciso que nós tenhamos uma política própria para as mulheres, considerando todas as especificidades de gênero, inclusive a necessidade de uma atenção à saúde. Outro aspecto que sempre me chamou a atenção é o número grande de sofrimento psíquico. Talvez em função da impossibilidade de exercer as várias funções que a sociedade impõe, ou talvez por o abandono, pelo isolamento, pela solidão, as mulheres, em grande medida, têm um nível de sofrimento psíquico. O número de mulheres, em determinada ocasião, aqui no Distrito Federal, no presídio feminino, que usavam ansiolítico, é muito grande. É muito grande. Então, quando nós falamos de saúde integral, é muito importante que nós possamos trabalhar com essas mulheres, com o conjunto da população, mas particularmente com essas mulheres, o apoio ao suporte, ou ao suporte psicológico, para que essas mulheres possam superar essa cadeia de sofrimento e de vitimização. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Muito obrigada, deputada Elisiane Gama. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima. Agora é violento, viu? Uma vez eu